Meus amores, meus seguidores, mais um no Paladar. No nosso programa de hoje, vamos de inauguração no Instituto Viva Space. Que eu estive lá fazendo entrevistas com profissionais maravilhosos. Saúde, estética e bem-estar é na Viva Space. Teremos também um quadro Dermatologia em Foco com a doutora Maísa Pamponete. Então, está no sabor, está na escolha, está no ar. É só você rodar a vinheta aí, que eu estou te esperando aqui no Paladar. Oi, gente, aqui Maísa Pamponete, dermatologista. Nós temos uma clínica de dermatologia integrada que fica no Vitrô, aqui em Salvador, na Garibaldi, em que a gente faz um atendimento realmente cuidando do corpo, da mente, do espírito, fazendo um atendimento muito integrado. E eu estou aqui com nossa ginecologista, que é a doutora Valéria, cuida das nossas mulheres, e nós temos também na clínica a parte de rejuvenescimento íntimo. Essa é uma queixa muito frequente, muitas vezes as pessoas não conhecem tudo que a gente pode fazer por essa região. Muitas vezes as mulheres vão para a ginecologista só por causa do preventivo, né? Para ver a parte ginecológica, a parte hormonal, mas a gente sabe que existem muitas queixas nessa região. E eu quero saber, Valéria, de você, então, quando as pacientes chegam, quais são as principais dores, queixas em relação a essa parte de rejuvenescimento íntimo? Oi, gente, que bom estar aqui trazendo informação para esse tanto de mulher bonita. Então, quando a gente fala em saúde da mulher, a gente geralmente pensa em mama, preventivo, né, mamografia, e a gente esquece muitas vezes de uma parte que é muito importante, que faz parte do contexto integral desse atendimento, que é justamente relacionado às queixas com relação à estética íntima. Muitas mulheres têm a vida íntima prejudicada, ou mesmo tem mulheres que não gostam de botar uma roupa mais apertada ou de ir à praia por conta de algum incômodo nessa região íntima, e isso faz parte do bem-estar, da qualidade de vida dela. Então, a gente também tem sempre esse cuidado de prestar atenção a essas queixas e, a depender da queixa, oferecer o melhor tratamento para essa mulher. Sim, Valéria, e quais são as principais queixas? O que é que as mulheres mais reclamam, né, com o passar do tempo em relação a essa região? Bem, vou por faixa etária, né, por grupos. Então, as queixas principais de mulheres mais jovens são com relação ao escurecimento, tanto da parte da vulva quanto virilha. Tem mulheres que não colocam biquíni porque sentem vergonha dessa região, que é muito escurecida, e muitas vezes elas não sabem que existe solução. Às vezes ficam procurando dica em internet, aí usam um bocado de coisa maluca e acaba piorando a situação. Se você tem escurecimento da região íntima, se sente envergonhada, não se preocupe que existe jeito, tem muita coisa legal para a gente fazer, só não segue dica de internet, porque pode acabar piorando. O que é que a gente pode fazer? Laser é uma opção excelente para fazer esse clareamento. Em poucas sessões já se consegue visualizar o resultado. E temos um outro aparelho também que é muito legal, que é o Frax, que a gente também tem lá na clínica. Esse aparelho também é de radiofrequência. E ele também consegue fazer com que essas regiões mais escurecidas fiquem gradativamente mais claras, com algumas sessões também já consegue visualizar bem o resultado. Associado a isso, a gente utiliza alguns formulados também junto com esse tratamento para potencializar os resultados do clareamento. Nessa faixa etária também, das pacientes mais jovens, tem algumas que se queixam dessa região pubiana estar muito gordinha, né? Então, a gente usa também lá na clínica os esvaziadores de gordura para quem se queixa que quer diminuir um pouco o volume. Em relação aos pacientes depois dos 35, dos 40, quais são as queixas principais? Exato. Aí, quando a gente avança um pouquinho, as queixas, elas se somam, né? Além do escurecimento, muitas pacientes já tiveram filhos, ou fizeram uso de hormonioterapia, ou nem fizeram uso de hormonioterapia, mas passam por um processo de aumento clitoriano, aumento dos pequenos lábios também, e sentem incômodo, não apenas esteticamente falando, mas também com relação às atividades diárias. Tem pacientes que não conseguem colocar uma roupinha mais apertada, né? Como eu já tinha falado, não conseguem utilizar biquíni, e também compromete a relação sexual. Muitas pacientes sentem dor e vergonha, acabando comprometendo a outra parte da saúde, que é super importante, que é a saúde sexual. Para isso tudo também tem resolução, tanto para o aumento da região pubiana, né, aquelas pacientes que se sentem um pouquinho mais inchadinhas,
quanto para o aumento dos pequenos lábios, aumento clitoriano. Inclusive, tem gente que nem sabe que a gente faz ambulatorial, ou seja, no consultório a gente faz procedimentos também de ninfoplastia, que é a redução daquele excesso de pele ali nos pequenos lábios que incomoda tanto. E rapidinho, em 2 horinhas, a paciente já está em casa pronta para fazer tudo, com algumas restrições, mas assim de forma bem mais tranquila do que em um centro cirúrgico, por exemplo. Sim. Em relação à parte externa ainda, de flacidez, né? Tem muita queixa dos pacientes em relação aos grandes lábios que ficam mais murchinhos, mais flácidos, com aquele aspecto mais envelhecido, já não tem mais aquele aspecto, né, de quando tinha 20, 30 anos. E o que a gente vê também é que as mulheres cuidam muito do rosto, do corpo, e aí, às vezes, fica realmente destoando, né? Fala um pouquinho sobre esses outros procedimentos que a gente faz nessa região externa para melhorar volume e flacidez. Perfeito. Então, também são queixas comuns, né? A perda da elasticidade da região, que fica aquele aspecto mais enrugado, o paciente também se sente incomodada, atrapalha nas relações sexuais. Para isso também tem jeito, tem preenchimento, o laser também cumpre um papel excelente. O próprio Frax faz com que a gente consiga restabelecer as linhas ali de colágeno e melhorar a aparência externa. Então, tem várias opções, aí depende da queixa. Às vezes a gente associa mais de um tratamento para potencializar também esses resultados. Lá na clínica, eu digo sempre que é cada macaco no seu galho, né? Eu sou médico, sou dermatologista, a Valéria é ginecologista. Eu poderia até, fui treinada para isso, fazer essa parte de rejuvenescimento interno também, colocar o espéculo, poder melhorar, mas eu acho que é muito mais seguro para a paciente estar com um profissional que, na hora de fazer o procedimento, se encontra alguma alteração, vai saber fazer esse diagnóstico. Então, fala um pouquinho para a gente também do procedimento que a gente faz em relação e o que a gente consegue melhorar em relação à função dessa região. Perfeito. Então, falando mais dessa parte funcional, para as pacientes mais jovens, ocorre que muitas vezes, após parto, a região íntima ela perde a lubrificação, perde também a elasticidade na parte interna e compromete muito as relações sexuais. Para estes casos, a gente também consegue restabelecer a função, né, com estrogênio-terapia, mas com muito mais resultado quando a gente utiliza o laser ou Frax na região interna da vagina. Algumas pacientes também mais jovens, principalmente no pós-parto, elas começam a ter perda urinária, né, ter atrofia geniturinária, que em decorrência do próprio parto, da gestação, e também a gente consegue resolver essa parte, pelo menos melhorar muito os sintomas de perda urinária, associando a outros tratamentos, como fisioterapia pélvica, fazendo ainda uso do laser interno, do Frax também, a gente consegue restabelecer essa função. Ótimo. Fala também, Valéria, em relação aos procedimentos, né? Tanto o Frax nessa parte interna e laser, como a cirurgia, né, para redução dos pequenos lábios, como é que é o pós, depois do procedimento? Quanto tempo a pessoa tem que ficar sem relação sexual? Se é um pós tranquilo, né? Quantas sessões que geralmente que a gente faz? Se é um procedimento só? Então, para a parte estética, né, a parte externa, quando a gente faz laser ou Frax, não é recomendado ter relação sexual no dia e no dia posterior, ou seja, mais ou menos 24 horas sem. Do mais, vida que segue, pode fazer tudo tranquilamente. É indolor praticamente, é bem tranquilo. Pacientes que têm mais sensibilidade, a gente utiliza algum anestésico local e fica tudo certo. Você já sai dali, pode trabalhar, pode seguir a vida. Quando a gente fala de procedimentos um pouco mais invasivos, na parte interna da vagina, por exemplo, a gente pede que pelo menos 5 dias de repouso de relação sexual, porque a região vai estar passando por um processo de cicatrização. Falando em cirurgia, como a cirurgia de redução dos pequenos lábios, que a gente também faz em consultório, é um pouquinho mais estendido, porque a paciente vai para casa com uns pontinhos, e aí o pós-operatório, o repouso sexual é em torno de 15 a 30 dias, a depender do excesso de pele que foi retirado, da região que a gente mexeu ali. Quando mexe em clitóris, geralmente é um pouquinho mais chatinho, aí fica uns 40 dias, mas nada que impeça as atividades normais, por exemplo, uma academia a partir dos 15 dias, né? Claro que com algumas restrições, banho de piscina 40 dias, especificamente nesses casos que são mais invasivos, como a cirurgia que remove excesso de pele. Fora isso, tudo certo, 5 dias no máximo para fazer tudo. Muito obrigada, Valéria. Nós estamos, então, na clínica Mais é Pamponé, que fica no Vitrô, tá? Com todos esses
tratamentos para que você possa realmente usufruir, né? Não deixe de fazer por medo. A gente muitas vezes deixa de fazer muitas coisas por falta de informação ou de informação errada, que acaba levando a muitos medos, né? E de usufruir os benefícios de todo esse tratamento. Lá na clínica, a gente sempre se preocupa com a pessoa de uma forma integrada, como eu falei. Então, a gente vê a parte psicológica, a gente vê a parte integrada também da medicina integrativa em relação à bioquímica, né? Melhorar os hormônios, tá certo? Então, aguardamos vocês lá. A clínica tem um Instagram, né? Temos nossas redes sociais, tem Clínica Maísa Pamponé. Você pode colocar lá todas as dúvidas que vocês tiverem, que a gente vai tirar. Valéria tem o Instagram dela pessoal e eu também estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês estejam, tá? E agendem, agora mês de março, mês da mulher. As mulheres merecem ter autoestima, ter um bem-estar, né, em todos os sentidos. E esse lado realmente íntimo, né, e da relação sexual, a gente sabe como faz toda a diferença em toda a nossa saúde. É isso, meninas. Não deixem de procurar ajuda por vergonha, por medo, por achar que é difícil, por achar às vezes que é caro demais. Vão procurar ajuda, passem por uma avaliação e vocês vão ver que não tem nenhum bicho de sete cabeças. Muitos problemas que vocês ficam levando por anos acabam sendo resolvidos rapidamente. Então, gente, concluímos esse quadro. Aguardem o próximo. Saúde, estética e bem-estar. Todos esses cuidados você encontra aqui na Viva Space. Mas Diandra Torres, a senhor desse espaço maravilhoso, desse instituto, que traz o quê? A união de atendimento e cursos profissionalizantes. Não é isso, Diandra? É isso mesmo, Rita. Nós conseguimos trazer para Salvador um conceito diferente. Além de parte clínica, onde temos atendimentos voltados para a saúde, estética e bem-estar, incluímos, né, integrado ao espaço, a parte de cursos avançados, também na mesma área. Esses cursos profissionalizantes, você faz o curso, a pessoa se forma aqui, se torna um profissional e aqui mesmo ele vai fazer esses atendimentos? Bom, esse espaço ele foi voltado para cursos e capacitações. Então, o profissional normalmente já vem com algum tipo de especialidade e aqui ele potencializa a carreira dele através desses cursos mais avançados, sejam eles na área de estética, de saúde e de bem-estar. Vamos falar de novidades aí na saúde, na estética, no bem-estar. Quais são as técnicas renovadoras que a Viva Space está trazendo? Bom, nós estamos trazendo profissionais renomados a nível nacional e internacional, como a doutora Nayara Mota. Ela é especialista em ROF e ela tem técnicas específicas de rinomodelação. Além disso, temos espaços aqui com atendimentos voltados para a cromoterapia, para a parte de estética avançada, facial, capilar e corporal. Uau! Atendemos todos os dias, de que horas a que horas, e vamos para os cursos. A gente pode aí se inscrever de que forma? Bom, hoje os cursos vão começar a ser abertos, né, o nosso cronograma, através de formulário. Então, temos um link específico no nosso site, onde todos os profissionais que desejarem fazer suas capacitações conosco, acessem esse link. Nós temos cursos diferenciados, como a rinomodelação de doutora Nayara Mota, temos cursos de implantes hormonais, viemos com cursos voltados para a área de terapia integrativa, reiki, barra de axis, estética avançada, desde limpeza de pele, associada com eletroterapia, como também a parte de eletroterapia mesmo, voltada para Ultraform, Lavian. Então, trazemos realmente um peso, né, uma responsabilidade muito grande de capacitar esses profissionais, entregarem os melhores resultados. E entregar também para o povo baiano, soteropolitano, ou você de fora que queira conhecer aqui o Instituto, o equilíbrio entre o corpo e a alma, né? Aí vamos falar de saúde mental. O que você tem aqui para a gente? Temos duas profissionais incríveis, doutora Raquel Malheiros, ela é especialista na área de avaliações de testes. Então, paciente que precisa de uma avaliação específica psicológica para uma cirurgia, por exemplo, bariátrica, ela faz todo esse percurso junto com o paciente e valida essa ação dele poder realizar esse tratamento. Temos a doutora também Karina Nepomucemo,
ela vem com uma vertente muito voltada para distúrbios alimentares, questões de autoimagem, que também fazem parte dessa parte de estética. Então, a gente vem com atendimentos multidisciplinares para agregar, até porque nós não somos só estética, nós estamos também vinculados, e para a gente o embasamento é muito importante da saúde e do bem-estar também. Olha, parabéns, lindíssimo o seu empreendimento, sei que foi de coração que você construiu essa gestora tão nova, né? Mês das Mulheres, mês de março, e ela trazendo aí mais uma ala de abertura para a gente de empreendedorismo. Vamos passear um pouquinho por esse espaço maravilhoso, conhecer e falar mais também com os profissionais. Vamos falar de estética, de beleza. Sim, vamos falar de harmonização orofacial com a doutora Nayara Mota. Vai trazer para a gente assim, a sua especialização, que ela falou nos bastidores, nariz. Isso, nossa especialização hoje é em nariz, então nós conseguimos melhorar a aparência estética do nariz, corrigir imperfeições e principalmente na parte de docência para profissionais que querem se especializar e ter essa especialização que está super em alta agora, que é a rinomodelação. Eu digo assim, ó, quando a gente fala de harmonização orofacial, a gente tem um conjunto no rosto. E, para mim, a parte, né, é a ponta do iceberg do seu sucesso, que é uma grande responsabilidade, onde você lida com o nariz, porque aqui também tem a nossa fala. Sim, o nariz é a cerejinha do bolo, né? Imagina, é o centro da face, então é responsável por toda a harmonia do rosto. E o nariz, ele é o conjunto de toda a beleza. E cada rosto, eu costumo dizer para os meus pacientes que cada rosto é um universo. Então, cada narizinho de acordo com a sua individualidade e para que os alunos também consigam fazer esse planejamento individual em cada paciente. Doutora Nayara, a parte, vamos lá, facial, o que a gente pode notar? Idade. Existe uma certa idade para que a gente comece a fazer esses reparos ou não? Perfeito. Hoje, a partir de 12 anos, a gente já tem alguns procedimentos que são minimamente invasivos, principalmente em questões que são muito estéticas e pontuais na vida do paciente. Então, por exemplo, hoje tem a questão do bullying, então tem meninas adolescentes que passam por essa fase tão difícil na nossa vida, e aí que a gente consegue, de forma minimamente invasiva, já fazer essas pequenas correções. Então, a partir, a idade exata não existe, mas a partir do que isso incomoda o paciente de uma forma que a gente possa contribuir para a autoestima dessa paciente. Então, gente, é isso. Vamos continuar aí passeando por essa inauguração maravilhosa e falar com mais especialistas. Mais um profissional aqui na Viva Space com toda a capacidade, mas ele traz um casamento, harmonização facial e corporal. Conta pra gente como é assim, tratar duas coisas tão importantes, né, para o ser humano, que é a nossa imagem. Então, né, o meu trabalho ele é feito, né, dentro do gerenciamento da pele do paciente, tanto a parte facial, né, com a intradermoterapia, melhorando a questão da hidratação, pigmentação da pele, e também os peelings químicos, que são utilizados também para gerenciar rejuvenescimento, né, tratamento de mancha, melhora de hidratação. E também a gente tem a parte corporal integrada ali com o paciente. Melhorar a questão de hipertrofia, gerenciamento de peso, melhora de flacidez, melhora em rejuvenescimento de mão, né, que é uma área muito importante, que denuncia muita gente, né, nessa questão ali da questão do envelhecimento. E também, né, a melhora e potencializar ali para que a beleza do indivíduo ela se externalize da melhor maneira e de maneira natural. Nas tendências novas hoje de estética, a questão hoje ela está mais interna ou externa? Muito mais interna. Então, a gente trabalha muito com a questão integrativa no paciente. Então, a qualidade do sono, a alimentação, a questão mental é muito forte dentro das consultas, né, na parte estética ali no paciente. Então, a gente sempre fala, a gente não vai tratar o paciente só de fora, né, a gente vai tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Esse é o conceito hoje da estética. Olha, sucesso cada vez mais, tá? Obrigado. Com esse excelente profissional. Vamos continuar passeando assim nesta inauguração que a Viva Space está fazendo hoje para a gente.
Dr. João Fonseca, que traz para a Viva Space o soro da beleza. Soro da beleza? Como é isso, Dr. João Fonseca? Pronto, o soro da beleza é um tratamento que a gente usa a técnica, né, endovenosa, que são vitaminas e minerais, né, através da veia, para dar um up naquela imunidade, na beleza também. A gente faz a mistura de ativos com vitamina C, silício orgânico. Então, as mulheres, né, homens também, que quer ter dar um up naquela beleza, na imunidade, na disposição, pode vir para cá, para o Instituto, que a gente faz um protocolo exclusivo para cada paciente. Quanto tempo, mais ou menos, a gente faz uma aplicação, depois de todo um estudo, depois de todo o seu atendimento? A gente faz a aplicação, isso vai durar quanto tempo ali para a gente não retornar à flacidez ou retorna? Na verdade, ele é um tratamento que a gente faz para potencializar. Aí o Instituto Viva tem vários profissionais. Por exemplo, um profissional que faz um tratamento facial, certo? O bioestimulador de colágeno é ideal, preenchimento. Aí, a depender desse tratamento, eles indicam para mim, para que eu faça essa soroterapia, e com a soroterapia a gente ajude a potencializar esses procedimentos estéticos. Viva Space está de parabéns. Excelentes profissionais e não só isso, novidades. E aqui você chegou, é atendido e, ao mesmo tempo, você também pode se profissionalizar. Estamos aqui com a doutora Karina, que vai falar, sim, sobre um assunto de muita responsabilidade e preocupação, mas que também tem solução, transtorno alimentar. Não é isso, doutora Karina? Sim, sim. É importante a gente falar um pouco sobre o transtorno alimentar e como não apenas pensar no físico, mas também do psicológico. Todos os aspectos psicológicos que estão relacionados a todo o tratamento que a gente está oferecendo aqui, né? Então, a gente vem pensando no bem-estar psicológico também desse cliente, para que ele possa sair daqui não apenas revigorado fisicamente, mas também conectado consigo mesmo. Eu não sei porque a nossa sociedade ela estipulou que transtorno alimentar a gente sempre está associando a um certo adolescente, né? As pessoas mais jovens, mas existe isso, na verdade, ou não? É geral? Em geral, começa na adolescência, né? Principalmente os transtornos relacionados à anorexia nervosa, bulimia nervosa, mas a gente sabe que outros transtornos também podem iniciar na vida adulta e também a gente observa pessoas idosas apresentando também transtorno alimentar. Então, a gente precisa ter muita atenção, não apenas com adolescentes, mas adultos, idosos e crianças também. Quando a gente percebe aí em casa que, de fato, tem um sinal para a gente chamar a doutora Karina. Quando a gente já começa a observar uma preocupação maior com o peso, com a forma corporal, em que a gente não consegue mais se sentir feliz consigo mesmo, a gente começa a observar uma baixa autoestima, então precisamos estar mais atentos. E a gente observa que, muitas vezes, buscamos alguns padrões, mas não conseguimos nos sentir bem consigo mesmos. Então, é importante que a gente tenha atenção a essas mudanças de comportamento, a essa preocupação exagerada com o corpo, principalmente, já que a gente está falando aqui, né, da importância da gente cuidar do nosso corpo também, mas compreendendo também que há uma imagem corporal, há ali uma necessidade de atenção a essa autoestima, a esse bem-estar com essa imagem, esse corpo mesmo. Olha, doutora Karina, sucesso, porque você já é sucesso e seu legado é super sucesso. Vamos passear novamente aí nessa inauguração maravilhosa e vamos conversar com mais uma profissional. Mais uma profissional falando assim do nosso psique. Psicóloga, a doutora Raquel, aqui na Viva Space, trazendo para a gente esse cuidado, né? Quando a gente sabe que a gente precisa conversar com a senhora. Bem, eu trabalho como psicóloga clínica e as demandas são diversas, né? De modo geral, os pacientes costumam procurar psicoterapia ou avaliação psicológica, bem como a Karina mencionou, quando alguns prejuízos começam a se estender ou se estabelecer. Eventualmente, esses prejuízos são percebidos pelos familiares ou cônjuges, né? Então, não necessariamente é pelo próprio paciente, mas, em geral, essas são as motivações
a princípio, para pacientes que apresentam alguma condição de sofrimento psicológico, né? Alguma condição de transtorno psiquiátrico que traga alguma limitação, né? Nem toda condição de transtorno ela apresenta uma disfuncionalidade considerável, então é importante dizer isso também. Aqui no Viva, a gente vai estabelecer, né, um trabalho onde essas avaliações psicológicas, inclusive, se dão tanto para paciente que faz uma busca, né, por uma avaliação clínica e seguida de uma psicoterapia, quanto também de avaliações psicológicas para o que a gente chama de cirurgias eletivas, então, para cirurgia bariátrica, né, cirurgias ortognáticas, as cirurgias relacionadas à reprodução e afins, né, inseminações. Então, eventualmente, essa parceria com os profissionais médicos, elas se dão na tentativa de corroborar para o maior sucesso, né, da busca que aquele paciente faz quando ele chega ao consultório. Uau, gente, aqui, doutora Karina, psicóloga da Viva Space. Vamos continuar aí, passeando um pouquinho por onde? Por essa inauguração maravilhosa. Aqui na Viva Space também tem tratamento capilar. E a doutora Liz vai falar e contar isso para a gente. Pois é, como terapeuta capilar, né, pós-graduada em tricologia e com especialidade em calvície, meu papel aqui, minha missão é ajudar a recuperar essa autoestima de homens e mulheres que estão perdendo o cabelo e acham que somente através de cirurgia, transplante, conseguem melhorar aí a situação. Isso é verdade. Mas a parte de alimentação também influencia? O estresse também influencia? Influencia, a gente chama de epigenética. Por isso que aqui no Viva, nossa preocupação é em proporcionar ao paciente um cuidado integrativo. Então, aqui nós temos, né, psicólogo na equipe, nutricionista, nutrólogo, farmacêutico. Meu papel é ser ponte. Eu vou até onde a minha, né, a alçada permite, mas aquilo que não é da minha competência, os colegas complementam para entregar tudo que realmente o paciente precisa. A gente vê essa questão em adolescentes, a gente vê essa questão da queda do cabelo também, assim, vamos dizer, infantil? Sim, a queda de cabelo ela não afeta apenas pessoas adultas. E observamos isso especialmente após a pandemia. Então, casos, inclusive, de alopécia em crianças, passei a receber muito mais em consultório nos últimos tempos. E a conduta é um pouco mais delicada, precisa. E aí, mais uma vez, a importância de uma equipe multiprofissional.